Olá, gente. Eu sou a Tati das Terapias Raio Zen e eu tô fazendo esse vídeo porque é um tema muito importante, é um assunto também muito delicado, que mexe muito com questões religiosas, mexe, né, de alguma forma com questões políticas e com crenças, né? O que eu vou falar hoje trata-se do conflito lá com a Palestina com Israel, mas principalmente de uma guerra religiosa, né, entre um grupo de fanatismo religioso, né, o Hamas, com Israel. E eu queria começar, na verdade, contando uma história para vocês da minha vida, para enfatizar o que eu quero trazer como mensagem para vocês no final. Alguns anos atrás, quando eu ainda estava namorando o meu marido, ele me falou de um amigo dele, né? E não vou falar nomes, né? Porque não importa. E ele contava, né, tudo que esse amigo fazia. Eu não conhecia esse amigo dele, né, mas eu conheci uma parte dele, assim, de acordo com coisas que o meu marido, né, que era namorado da minha, na época, me contava, né. E esse amigo dele aprontou muita coisa, né, umas coisas que eu achava que eram ruins. E quando finalmente o meu marido, né, o meu namorado, ele falou que eu ia conhecer esse rapaz. Eu tava brava com ele, né? Por causa das coisas que o meu marido tinha falado sobre ele, né? Das coisas que ele tinha aprontado. Mas na época ele era um moleque, né? Coisas que ele tinha aprontado quando ele era mais novo, quando ele era moleque. Né? Nem faz sentido falar das coisas que ele tinha feito, mas eu tava brava com ele. Eu tava brava pelas coisas que ele tinha feito, né? Eu não achava que ele era uma boa pessoa. Então, quando meu marido falou finalmente que eu ia conhecê-lo, eu falei pro meu marido que eu nem queria saber quem, né, de conhecer ele, né? Não queria nem ver ele, porque eu tava brava com ele. E, bom, mesmo assim, eu fui conhecer, né, essa pessoa. E era uma pessoa muito bacana, muito legal, né? E aí eu tomei ciência que quando eu, eu tinha ouvido falar das coisas que ele tinha feito, eu fiquei com raiva dele, né? Eu fiquei brava com ele. Achava que ele não era uma pessoa boa, que era uma pessoa correta, que não tinha bom senso, né? E depois eu fui conhecer a pessoa mesmo de verdade, né? E percebi que não era bem isso, que ele tinha feito aquelas coisas quando era mais novo, quando ele não tinha muita consciência. Então, sabe, quando a gente não conhece a pessoa, mas fica com raiva dela por coisas que disseram que ela fez. Então, eu queria trazer essa história para vocês, para dizer como é importante a gente se informar, como é importante a gente se informar sobre os assuntos, né? Se a gente quer realmente ter uma opinião, né? Formar uma opinião mesmo verdadeira sobre qualquer assunto, né? Porque senão é preconceito. E eu queria trazer essa história para enfatizar a importância da gente entender que o que está acontecendo lá com os palestinos e Israel é uma coisa que é uma história muito complexa, né? Que é difícil você explicar isso em alguns minutos, né? Então, eu peço que vocês
considerem a possibilidade muitas coisas que vocês acabam vendo na internet, que é explicado em 5, 7 minutos, 10 minutos, pode ser muita informação errada, né? Muita informação que carrega preconceito, que carrega ódio. Eu nunca escondi, né, que eu tenho origem judaica, eu sou judia, nasci numa família judaica, e desde que eu me conheço por gente, eu sei que existe, né, esse conflito de Israel lá com os outros países lá do Oriente Médio. Mas Israel, vocês podem concordar ou não com as atitudes que o governo toma, tá? Eu, como judia, com familiares lá em Israel, muitas vezes tem coisas lá que eu não concordo, mas uma coisa eu realmente não consigo abrir mão, porque é o direito, né, de Israel existir. É o direito de Israel existir. E também de um Estado palestino existir. Tá? E esse é o entendimento, na verdade, da maioria dos israelenses e da maioria da comunidade judaica. Inclusive, tem palestinos fazendo parte da vida de Israel, fazendo parte do parlamento, trabalhando lá dentro de Israel, participando do exército, indo em escolas, sendo atendido em hospitais de Israel. Então, quando você ouve aí na internet, né, que Israel faz um apartheid, eu peço, tá, que vocês não levem isso em consideração, porque não é assim. Israel luta, sim, para existir lá dentro e luta, sim, para se defender contra grupos de fanatismo religioso, tá? Como o Hamas, o Hezbollah e outros grupos aí fanáticos religiosos que não querem aceitar de jeito nenhum, a existência do Estado de Israel, e na verdade eles não aceitam nem a existência de judeus no mundo todo. O plano deles, tá? A carta de fundação do Hamas, né, que foi fundado em 1987, 88, é bem claro no começo. Eles não aceitam a existência de um Estado de Israel e sequer aceitam que judeus em qualquer parte do mundo vivam, tá? Então, esse fanatismo religioso levou esse pessoal a atacar Israel uns dias atrás e praticou atos de barbárie que eu só tinha ouvido falar em guerras na época do Holocausto do século passado, né? Em que judeus morreram por ser judeus e outros povos também morreram porque eles queriam fazer lá uma limpeza étnica, né? E eu não vou ficar entrando nesses detalhes, mas o que aconteceu uns dias atrás lá em Israel foi praticado um mini holocausto com atos de terrorismo, com requinte de uma barbaridade que eu só conhecia realmente de atos praticados no século passado, tá? Então, eu peço para vocês que, independente do entendimento religioso que vocês tenham, que independente da posição política que vocês tenham, que vocês não se calem, que vocês não validem atos de terrorismo, porque o que aconteceu lá em Israel foram atos de terrorismo, de uma barbaridade que não pouparam idosos, não pouparam crianças, não pouparam mulheres foram estupradas, crianças e bebês foram decapitados, idosos, né, foram mortos, pessoas foram sequestradas e até agora não foram devolvidas. E, para ser muito sincera, com muita tristeza no coração, não acho nem que esse pessoal que foi sequestrado pelo Hamas ainda está vivo.
Eu espero que estar errada. Mas pelos atos de barbaridade que a gente presenciou nesses últimos dias, eu temo que nem estejam vivos. E eu quero dizer mais uma coisa muito importante, que se vocês acham que isso não se estende ao resto das outras pessoas, que isso é um problema só entre Palestina e israelenses, entre Hamas e israelenses, judeus, eu espero que vocês repensem essa situação, porque esse fanatismo religioso começa com Israel, começa com os judeus, mas depois eles vão estender isso para o resto do planeta, tá? São pessoas que não permitem outra religião a não ser o islamismo. Que no sentido que realmente assim, qualquer outra religião, eles acreditam que é um desrespeito, né, à crença deles. É um fanatismo religioso tão grande que eles acham que qualquer outra coisa que seja diversa disso, que seja diferente disso, deva realmente existir. Eles vão forçar uma conversão, né, de todo mundo ao islamismo ou à morte. Então, eu peço que vocês, quando estiverem vendo, lendo conteúdos na internet, que vocês pensem mesmo sobre o que vocês estão vendo, tá? Tem muito discurso de ódio, tem muita informação errada sendo passada de forma errada, seja porque a pessoa realmente acredita naquilo e acha que está fazendo um favor de espalhar, né, informações que aquilo está correto, não está. E desde pessoas que conscientemente, né, estão espalhando informações erradas com conteúdos de ódio contra judeus, contra Israel, tá? Para realmente aumentar essa questão do antissemitismo. E isso já está acontecendo, tá? Judeus no mundo estão desolados, né? A comunidade judaica está desolada no mundo inteiro. Sinagogas, né? Algumas sinagogas sofreram depredação. Lojas de judeus sofreram depredação. Pessoas da comunidade judaica estão com medo de sair de casa, estão com medo de usar um maquipá, usar um tzitzit, né? Que isso são códigos de vestimenta de alguns judeus mais religiosos, ortodoxos. Eles estão com medo, tá? E de forma alguma isso é uma atitude, uma reação legítima, né, de um povo que está sendo, que se sente oprimido. De verdade, eles estão sendo oprimidos pelo Hamas, que é um grupo religioso fanático. Eles estão sendo oprimidos pelo Hamas. O Hamas usa civis como escudo nas guerras, nessas batalhas, nesses conflitos. Eles obrigam pessoas a ficarem dentro de prédios ou próximos de prédios lá, de construções onde eles lançam os mísseis. Eles lançam os mísseis deles próximos de hospitais e de escolas, e por isso esses lugares acabam sendo destruídos, tá? E tem pessoas que realmente acreditam que se matando em nome do Deus, né, Alá, do Deus deles, eles estão fazendo a coisa certa, quando eu sinceramente acredito que nenhuma morte, né, que o Criador, qualquer que seja o nome dele, né, pede que se mate alguém ou que você se mate em nome dele. Isso é de um fanatismo religioso inaceitável, né, no atual momento que a gente vive, né, em busca da nossa evolução, e de um fanatismo e de uma ignorância que, né, a gente acabou vendo o que aconteceu nesse último 7 e 8 de outubro. Eu peço para vocês que
Façam um filtro mesmo do que vocês estão vendo. Não acreditem em discursos de ódio, tá? Eu acredito que, e é uma parte da comunidade judaica e os israelenses acreditam sim numa coexistência do Estado de Israel com o Estado palestino, mas não é possível tolerar a intolerância. E no caso aqui, não é uma questão nem de território, tá, gente? É uma questão religiosa. E uma questão que alguns grupos do Islã, alguns grupos terroristas, né, de fanáticos religiosos do Islã, não quererem, né, que Israel faça tratados de paz, porque, na verdade, eles nem conseguem aceitar a existência de um Estado israelense. O que judeus possam estar vivos aí, né, vivendo suas vidas. Então, eu peço que vocês não se calem diante do terrorismo, que não validem esses atos não são legítimos, são atos de terrorismo, tá? Equivalentes ao 11 de setembro lá nos Estados Unidos, equivalente ao Holocausto, e dá sim para coexistir, só que a gente precisa de paz dos dois lados, E é isso, gente. Me despeço aqui de vocês. Foi muito difícil fazer esse vídeo para mim, porque realmente uma parte de mim tá com o coração realmente consternado, né, desolado por tudo que aconteceu lá em Israel. Tenho familiares lá, graças a Deus, estão todos bem, estão seguros, mas muita gente morreu porque existe fanatismo religioso. E muita gente ainda vai morrer dos dois lados. Palestinos e israelenses vão morrer por causa de um fanatismo religioso. Então é isso, gente. Rezem por Israel e rezem pela Palestina livre do Hamas. Beijo.